Eu quero começar os trabalhos de hoje saudando a todos os irmãos presentes. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Agradecendo uma vez mais ao nosso irmão Wallace dos Santos de Oliveira, irmão de Belo Horizonte, trabalhador do Grupo Espírita A Caminho do Mestre, que vai nos agraciar na noite de hoje com o tema tão bonito, tão inteligente, o Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Wallace, boa noite, obrigado por sua disponibilidade, pelo carinho com a nossa capelania. Quero dizer que os trabalhos desta noite serão dedicados a cada um dos irmãos, componentes desse grupo de capelania, e de modo muito especial ao nosso irmão Humberto Piccoli, nosso maninho, que encontra-se internado na UTI do Hospital Central, que maninho possa receber as vibrações de todos os corações dessa noite, para que possa se recuperar. Quero convidar e agradecer mais uma vez ao nosso irmão Wallace Oliveira, que nos dá a alegria da sua presença entre nós, trazendo essa mensagem tão intensa na noite de hoje. Agradecendo o convite da AME Espírito Santo, da Capelania Hospitalar, né? É uma grande honra poder estar aqui novamente falando com vocês, ainda mais trazendo, né, uma reflexão sobre um tema, um dos mais empolgantes e enigmáticos dos evangelhos, né, que trata do sermão profético de Jesus. Então, gente, eu vou trazer para vocês uma reflexão baseada nesse livro que eu lancei, né, o Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos, né? E é importante desde o início eu deixar claro que é uma das visões dentre muitas outras que existem, tá? E esse tema, ele é amplo, bem amplo, né? E não tem como eu, dentro desse horário restrito que é reservado nessa noite de hoje, eu entrar em minúcias. Então, eu vou trazer para vocês uma espécie de resumo desse sermão, né? Focando nos principais pontos, né? E deixar ao final, né? Tomara que tenha bastante dúvida, bastante pergunta, né? E na medida do possível, a gente tentar sair daqui nessa noite de hoje com essas questões assim um pouco mais clareadas na nossa mente, tá? Antes de mais nada, trazer para vocês, tentar explicar para vocês o que é esse sermão profético. É um dos sermões, né, proferidos por Jesus aos seus discípulos, né? E qual que é o seu objeto? Ele trata de revelações, explicações e advertências do Mestre Jesus aos seus discípulos sobre alguns eventos futuros, eventos esses de curto, médio e longo prazos. Aonde ele foi proferido? Foi no Monte das Oliveiras, né? Na cidade de Jerusalém, na região da Judéia. E quando é que ele foi proferido? Foi no ano 31 da Era Comum, que foi o último ano do seu ministério ou pregação pública, né? 2 dias antes da festividade judaica da Pessah, né? Que é a Páscoa judaica. E onde esse sermão está registrado? Ele está registrado nos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos da Bíblia, né? De Mateus, Marcos e Lucas. E qual que é a forma de apresentação? Aí que o problema acontece, né? Porque ele está apresentado numa linguagem ora direta, ora mística, ou seja, oculta, né? Repleta de símbolos, que são figuras, alegorias, né? Apresentadas, né? Nas metáforas que Jesus apresentava, né? Que é aquela maneira comum a todas as revelações divinas, conforme a cultura linguística e poética e profética daquela época, né? Daquela sociedade judaica. E qual é a importância desse sermão? Né? Na realidade, o sermão profético ele é conhecido também como um pequeno apocalipse, que essa palavra é de origem grega, que significa revelação, então ela é uma pequena revelação apocalíptica contida dentro dos evangelhos.
E ele, na realidade, depois do estudo que a gente desenvolveu, ele serve como se fosse um fio condutor que liga as antigas profecias de Daniel ao Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, né? Então vamos lá, gente, contextualizar esse sermão. Consta lá nos evangelhos que Jesus havia acabado de sair do suntuoso templo de Herodes, em Jerusalém, após ele ter sido questionado sobre a sua autoridade como mestre ou professor, né, que eles chamavam de rabi, né, dos judeus. Quando então ele teve um longo e conturbado diálogo com algumas lideranças religiosas locais, aqueles falados fariseus, saduceus e os anciãos do povo, né? Naquela oportunidade, Jesus proferiu a parábola dos lavradores maus, que foi, na realidade, um recado claro e direto àqueles líderes quanto ao mau uso que eles faziam das suas autoridades religiosas. Após discutirem sobre várias outras questões, Jesus proferiu o seu duro sermão dos ais, direcionado à perversa conduta daqueles líderes cegos, condutores de outros, também espiritualmente cegos. Então, na saída, os seus discípulos, maravilhados diante daquela visão do suntuoso templo que havia, inclusive, sido reformado pelo rei Herodes alguns anos antes, acercaram-se de Jesus, chamando a atenção dele para aquela grandiosa e magnífica construção. Porém, né, Jesus, né, percebendo que eles não haviam compreendido perfeitamente que naquela época estavam se desenrolando determinados acontecimentos proféticos outrora previstos nas antigas escrituras judaicas, né? A fim de chamá-los à reflexão, né, Jesus questionou: não vedes tudo isso? É como se ele falasse hoje em dia, né? Vocês não estão entendendo, prestem atenção, né? Em seguida, referindo-se ao templo e às antigas profecias a seu respeito, particularmente aquelas contidas, né, no incrível, né, e espetacular livro do profeta Daniel do Antigo Testamento, né, bem como ao que ele já havia alertado antes da sua chegada em Jerusalém, Jesus afirmou para os seus discípulos: não ficará, né, no caso ali, né, pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que ele quis dizer? Que seria tudo destruído novamente. Iriam ruir tanto a cidade de Jerusalém quanto aquele suntuoso templo. E a história registrou que após a morte de Jesus em 31, alguns anos mais tarde, os exércitos romanos invadiram Jerusalém, né, os registros históricos dizem que foi por volta, né, no ano 70 e no ano 135 depois de Cristo, cumprindo todas aquelas antigas profecias. No desenrolar dos relatos do Evangelho, né, consta a informação de que Jesus e seus discípulos foram então para o Monte das Oliveiras. Alguns dos seus discípulos, entendendo que aquele seu anterior alerta se referia a outras antigas profecias que, segundo a teologia escatológica judaica, essa palavra escatologia, ela trata daquelas questões que remetem, né, proféticas, que remetem aos momentos do chamado final dos tempos, tá? Então, como existe essa teologia cristã, naquela época existia também a teologia escatológica judaica, né? E que tratava justamente dessa chamada consumação deste mundo, né? Que no linguajar deles eles chamavam de Acharit Olam Hazé, né? É o fim deste mundo, ou dos séculos, né? Ou que é o chamado Hasharit Hayamim, de acordo com as várias traduções que foram feitas sobre essa passagem, né? Que na realidade trata do chamado final dos tempos. Eles consultaram então Jesus em particular a fim de saberem mais explicações sobre aquele misterioso assunto. Então, os seus discípulos quiseram saber basicamente de Jesus algumas informações sobre 3 questões: quando e quais serão os sinais precursores da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que ele havia acabado de falar, né, que, segundo antigas profecias,
aquilo ia acontecer, né? Bem como sobre a questão da sua vinda ou retorno, e aqui é importante a gente deixar claro desde o início, porque lá no final do sermão eu vou mostrar para vocês uma questão que Jesus apresentou, porque essa palavra que trata do retorno de Jesus, tá? No hebraico, ela consta a palavra kabod, e no grego, ela consta a palavra parousia, tá? Atrelada a uma outra palavra, doxa. E o que isso tudo significa? Significa o momento da manifestação da presença gloriosa dele, né? Que, segundo a cultura escatológica judaica, é chamada de Shekinah. Tá? Então, trazendo isso para o nosso linguajar espírita hoje em dia, é como se ele estivesse falando o seguinte: quando tratava do seu retorno, na realidade, né, com base dessas palavras, ele estava tratando da sua presença espiritual no mundo. Tá? E isso é importante a gente guardar bem, porque nós vamos adentrar nesse assunto mais à frente. E também, né, continuando, os discípulos quiseram saber sobre o chamado final dos tempos, que é o Hasharit Hayamim na linguagem deles. Porque esses dois assuntos, né, particularmente esse terceiro, trata dessa questão escatológica judaica. Tá? Então, o foco desse estudo de hoje, gente, né, será apresentar de forma, como eu falei, bem resumida, os 6 principais pontos abordados por Jesus em seu enigmático sermão, porque ele é bem longo, bem complexo, né? E demanda tempo se a gente apresentar detalhadamente cada parte, tá? Mas o que eu vou trazer para vocês vai dar para ter uma noção bem tranquila do que são esses principais pontos. Então, Jesus tratou no seu sermão sobre a destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Herodes, e isso tudo causou o que na cultura histórica, né, na parte histórica chamada diáspora judaica, né, que é a expulsão, ocasionou a expulsão dos judeus de Jerusalém, a questão da chamada apostasia, que é esse futuro processo de afastamento da fé original mediante uma deturpação da doutrina cristã primitiva, que Jesus então previu, né, que isso ia acontecer, e foi isso que os seus seguidores entenderam, né, que é falado muito lá nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, né, às igrejas, né, sobre essa chamada apostasia, né. Jesus também tratou do envio do Paráclitos. Que palavra é essa? Uma palavra também de origem grega, que na realidade ele trata da promessa do envio do tal outro Consolador, que é aquele que iria restabelecer a verdade divina que fora antes deturpada no mundo, né? E também ele ia falar sobre a ascensão do novo reino, que é aquele reino previsto lá no livro do profeta Daniel, do Antigo Testamento, justamente o que iria deturpar a doutrina cristã primitiva. Então, quer dizer que Jesus alertou que a cidade ia ser destruída, que ia vir um novo reino, que iria deturpar a doutrina, causando a apostasia, mas que depois iria vir o quê? O Paráclitos, ou seja, o outro Consolador. Né? E ele falou que com a ascensão desse novo reino, iria iniciar um período que, segundo a escatologia cristã, é chamada da Grande Tribulação, que na realidade é a instauração de um longo período de grandes aflições no mundo. E, por último, ele ia tratar da questão da chamada parousia, que a gente já viu que, na realidade, é o quê? Que trata do retorno espiritual do Cristo, né? Que são os sinais futuros da sua vinda e também do chamado final dos tempos. Então, esses foram os 6 pontos principais tratados por Jesus nesse seu sermão profético. Então, sobre essa questão da destruição do templo que ocasionou a diáspora judaica, né? Jesus, durante aquele sermão, estendendo seu olhar profético mais à frente no tempo, né? Porque isso aqui ele ia
falar de coisas, né, lembrando, de curto, médio e longo prazos, né? Então, ele estendendo seu olhar mais à frente e falando sobre alguns acontecimentos específicos que iriam acontecer em breve, né? Esse particularmente aconteceu cerca de 40 anos depois. O mestre, respondendo àquela primeira pergunta que lhe foi feita, explicou sobre a destruição de Jerusalém, do seu templo, dizendo: quando virdes o quê? A cidade de Jerusalém cercada de exércitos, e a história demonstrou que esses exércitos eram do Império Romano, né? Sabei que é chegada a sua desolação. Como foi falado antes, né? Fato eis que quando se cumpriu no tempo, no ano 70 e 135 depois de Cristo, ocasionou a chamada diáspora judaica. Sobre a questão da apostasia, né, que a gente viu que essa deturpação, né, da doutrina original cristã, né, falando sobre uma futura rejeição e abandono dos preceitos morais cristãos que ora ensinados e causado pelo esfriamento ou abandono da fé, fato esse conhecido na exegese cristã, como a gente falou, da apostasia, que é uma palavra grega que significa rebelde, derivada de uma palavra hebraica, mered, que significa revolta, né? Jesus disse: neste tempo, muitos serão escandalizados, ou seja, injustiçados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, ou seja, se amarão menos, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses falsos profetas? São aqueles falsos mensageiros de Deus, né? Aqueles pretensos reveladores que, na realidade, são o quê? Adversários da verdade, que trazem o quê? O engano ao mundo, né? E como ele falou, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, as injustiças, aquelas atitudes contrárias à moral cristã ensinada, o amor de muitos esfriará. Ou seja, o que ele quis dizer? Vai ter esse afastamento do, né, como lá no sermão do Apocalipse fala, o afastamento do primeiro amor, né? E aí, prosseguindo, mas aquele que perseverar até o fim, qual o fim que ele está falando? Até o momento do chamado final dos tempos, né? Esse será salvo. Lembrando que essa questão de salvação ou perdição, né? Essas palavras descritas nos evangelhos, segundo a cultura espírita, né? Ela trata justamente do quê? Daqueles que vão herdar o mundo vindouro, né? Que é o chamado mundo ditoso, ou não, né? Aqueles que serão, né, separados e exilados no outro orbe. Então, essa questão da salvação, né, segundo a cultura judaica, não é também muito parecida disso, não, porque na cultura judaica, a salvação significa aqueles que vão herdar o mundo vindouro, que eles chamam de Olam Rabá, tá? Porque eles viviam num período que eles chamam de Olam Hazé, que foi aquilo que foi falado lá, né? É o fim do Olam Hazé para o começo de um período que eles chamavam de Olam Rabá. Então, se a gente for parar para pensar, essa ideia não é muito diferente do que a gente acredita hoje na doutrina espírita, não. É só trocar as palavras, né? Então, na verdade, né, Jesus, assim como já havia alertado e ensinado antes na sua parábola do joio e do trigo, o que ele quis prever? Ele previu uma futura deserção, essa tal apostasia, né, aos verdadeiros princípios divinos contidos no chamado cristianismo primitivo, né, que é aquela simbólica boa semente do trigo semeado no mundo, né, conforme está lá na parábola do joio e do trigo, né, causada pelos o quê? Pelos adversários, né, os falsos profetas, que são os seguidores do simbólico anticristo, que também é uma palavrinha de acordo com a escatologia, né, com a exegese cristã, que não tem nada a ver com a personalidade de uma pessoa, né, uma pessoa, única pessoa que iria ser o combatente. Não, o anticristo é um símbolo também, que na realidade ele representa o que? O adversário, que são muitos, né, que na realidade são pessoas e ideias, né? Então, e aí ele falou que esse afastamento, né, ele iria substituir, né, adulterar
pelos costumes seculares de uma outra religião cristã de natureza mundana, que é aquilo que Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele falou que é o falso trigo, né? A má semente do joio que foi semeada pelo adversário, que lá ele chamou de Satã, né? Então, fatos esses que, segundo a história, e a gente desenvolveu isso no estudo, né, no livro, né, iriam começar a acontecer no mundo a partir de cerca de 380 até um período ali de 610 depois de Cristo. Relembrando rapidamente, o que a história registrou? Foi aquele momento onde o Império Romano incorporou a religião cristã como sendo a religião oficial do Império Romano e começou a ter aqueles períodos de interferência nas igrejas, né, nas cristandades originais, principalmente aqueles momentos que teve aquelas reuniões dos bispados para definir qual seria o dogma cristão católico a ser assumido dali para frente. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel falando, né, o espírito de Emmanuel falando sobre esse futuro processo do chamado esfriamento do primeiro amor, que a gente viu aqui que é a apostasia, e explicando a posterior ocorrência da adulteração da doutrina cristã, né, primitiva, né, disse: a Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, que se deu ali, né, por volta do ano 508, com alguns acontecimentos históricos, né, ela considerava-se a eleita de Jesus ao alvorar-se em detentora das ordenações de Pedro. E ela não perdia a oportunidade de firmar a sua injustificável primazia, se sustentando no chamado princípio do chamado primado de Pedro, né, junto às suas congêneres, ou seja, nos demais bispados, que eram 5, né, de Antioquia, de Alexandria e dos outros, né? E aí, Emmanuel continuando, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo, ou seja, uma aliança com as doutrinas consideradas pagãs ao longo do tempo, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo, né, aquela nova religião daquela época, sob os escombros da doutrina deturpada, ou seja, adulterada nos seus verdadeiros princípios cristãos primitivos. Gente, a gente fala isso com um grande respeito, tá? Porque hoje a gente olha para a religião, né, para a instituição católica, ela não é nem um espelho do que ela foi e do que ela fez principalmente durante aquele período da chamada Idade Média, tá? E foi aquilo que o Emmanuel está colocando aqui, que foi o período onde começou essa adulteração da doutrina original do Cristo. Mais à frente, né, tratando agora sobre um outro ponto daqueles elencados, 6 elencados né, a respeito desse sermão, a gente vai falar sobre esse Paráclitos, né? Então, o que Jesus falou? Porém, né, independentemente daquele futuro abandono da fé, que a gente viu que é a apostasia por parte de alguns cristãos, o mestre, em resposta àquelas outras perguntas dos seus discípulos, garantiu a eles que, no futuro, né, esse evangelho do reino, o que ele quis dizer? Que a verdadeira doutrina cristã primitiva, a ser restabelecida, né, em seu verdadeiro sentido, né, será pregada em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então, depois disso, virá o tal fim dos tempos, né? Então, o que ele quis dizer? Que não obstante as ações humanas contrárias, né, ou seja, a ação daqueles adversários da verdade, né, a verdadeira doutrina primitiva seria resgatada no futuro. E aí a gente lembra daquelas passagens descritas lá no Evangelho de João, onde Jesus falando do seu retorno e da promessa do envio do tal do Paráclitos, né, que é o outro Consolador, né, conforme aquela promessa que ele fez aos seus discípulos. Por quê? Porque assim estava determinado a acontecer segundo os desígnios de Deus. Porque não faz parte desse estudo, mas outros que eu demonstro, né, que existe um grande plano, né,
traçado desde a antiguidade, e ele vem se cumprindo rigorosamente conforme o planejado, desde a antiguidade. Sobre o outro ponto que a gente demonstrou lá, né, daqueles 6, sobre a ascensão desse chamado novo reino, que a gente já viu qual é, né? Então, falando sobre esse futuro processo do afastamento da fé primitiva, que a gente viu que é a tal da apostasia, que se daria após uma simbólica profanação do templo, né? Usando essa linguagem que é descrita principalmente no livro do profeta Daniel, né? Jesus advertiu seus seguidores para um importante acontecimento futuro, alertando-os para que ficassem bastante atentos aos sinais precursores, dizendo: quando, pois, virdes a abominação da desolação, que a gente sabe que essa figura, né, representa a Roma pagã, ou seja, o Império Romano que né, se apresentou e se sustentou até aquele período, cerca de 476 anos depois de Cristo, né? De que falou o profeta Daniel, ou seja, que estava descrito, né, a sucessão desses reinos lá naquele livro, quando ele estiver no chamado lugar santo, que lá é falado que é o tal simbólico santuário do templo, e aí Jesus ainda deixa bem claro, quem lê entenda, sabendo que nem todos iam entender o que é que estava sendo tratado, né, naquela época, e hoje a gente entende que esse novo reino que iria profanar o lugar santo é a Roma papal, né? E quando isso tudo acontecer, que eles teriam que tomar bastante cuidado, né? Tomar precauções. Tá? Então, essa eu considero uma das partes, né, mais importantes do sermão, porque ali ele deixa bem claro, né, que mesmo sabendo que nem todos naquela época compreenderiam a mensagem subliminar, né, a mensagem oculta contida naquelas antigas profecias judaicas, Jesus, na verdade, ao falar, né, como a gente vê aqui, de que tratou, né, o profeta Daniel, na realidade ele sancionou todas as revelações contidas no livro do profeta Daniel, né? Principalmente essas duas aí. Quem tiver depois a curiosidade de ler, está aqui, né? Está na Bíblia, comum para todo mundo ver. Novamente, retornando ao livro Caminho da Luz, do Chico, né? Sobre a luz das orientações do Emmanuel, né? Ele falando sobre a instauração desse maléfico poder que é a Roma papal, que profanou o simbólico santuário do templo de Deus no mundo, que na realidade representa o nosso juízo religioso, né? O juízo religioso coletivo da humanidade, adulterando a doutrina original do Cristo, em particular sobre as revelações divinas, né? Emmanuel falando sobre essas revelações divinas contidas no livro do Apocalipse de João. Olha só o que ele disse, esclarecendo. A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na figura da besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Né? Aqui não dá para a gente entrar em detalhes, mas ele está falando aqui de uma passagem lá do Apocalipse, e que, na realidade, são várias figuras utilizadas aqui. A mulher, a besta, vestida de vermelho, né? Esse sangue dos santos, né? Que é a doutrina dos cristãos. Né? Então, são várias simbologias que são tratadas nessas revelações. E falando sobre uma outra questão abordada no seu sermão, que trata da grande tribulação, né? Que na realidade é sobre o momento da instauração desse longo e maléfico poder assolador no mundo, que a gente viu que é a Roma papal, a partir daquele mencionado momento, ou seja, a partir do momento por volta dos anos 508, 610 depois de Cristo, porque não foi um momento, foi um processo, né? Então são vários acontecimentos que se deram nessas datas, né? Conhecido na exegese cristã, né, como sendo a chamada Grande Tribulação, que é um período que se estendeu por mais de 1000 anos, indo ali por próximo dos séculos XVIII
iniciozinho do século XIX, mas também Jesus garantindo que ele seria depois abreviado ou interrompido conforme os desígnios divinos, né? Tendo apenas um tempo determinado para acontecer, porque depois viria o novo Consolador, né? Para interromper esse processo, ele disse, né, no seu sermão, haverá depois então grande aflição, ou seja, a tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver depois. E se aqueles dias, ou seja, aquele longo período, né, não fosse abreviado, ou seja, interrompido, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que na realidade ele está falando que é mediante as ações interventivas dos enviados de Deus, porque também não cabe entrar nesse assunto, mas em outros eu demonstro, né, que Deus age no mundo, ele tem um plano divino, e para se cumprir, ele intervém em algumas questões. Uma delas foi essa. Tá? E então, ele age no mundo através dos homens, que são os seus enviados. Né? E aí ele falou, e aí esse período será abreviado. Né? Após a apresentação desses pontos, a gente consegue montar uma pequena linha do tempo, onde a gente vê aqui, né, que após a morte de Jesus, que se deu, né, no ano 31 depois de Cristo, houve um prazo que não foi determinado em nenhuma profecia, mas a destruição do templo estava assim prevista, né? A destruição do templo e a diáspora, que aconteceu, né, como a gente viu, a história da humanidade demonstrou, no ano 70 e 135 depois de Cristo. E que depois iria ter um período, né, que iria surgir, né, essa chamada Roma papal, que iria ocasionar essa chamada apostasia, que a história demonstrou que foi por volta ali dos anos 508, 538, 610. Alguns acontecimentos, né, se deram nessas importantes da história da humanidade, se deram nessas datas. E que depois, né, com essa apostasia, iria iniciar um grande período chamado, né, na exegese cristã, de grande tribulação. E esse período, né, conforme algumas profecias que não são tratadas aqui, ele tinha um tempo determinado para acontecer, que eram exatos 1260 anos. E que esse período da grande tribulação ele ia ser interrompido depois com o momento da vinda do Cristo, que a gente viu lá, que é a chamada parousia, quando iria também se dar o envio desse Paráclitos, que é o novo Consolador prometido. E nós, da doutrina espírita, acreditamos que esses fatos se deram ali em torno do ano de 1850 depois de Cristo, né? Então, interessante disso aqui é que, de acordo com essas interpretações que foram feitas dessas antigas profecias, a gente sancionou aquela visão chamada historicista das profecias, ou seja, que os acontecimentos previstos iriam se acontecendo ao longo do tempo, e também uma outra profecia na exegese cristã, que é a chamada visão que trata que o Cristo iria vir após a grande tribulação, né? Onde eles falam que é a visão pós-tribulacionista, que ficou demonstrada nesse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então, após Jesus, a fim de alertá-los novamente sobre a perversa influência daqueles falsos cristos e profetas, né, que iriam tentar enganar a muitos, visto que a promessa do seu retorno futuro, que a gente viu que trata da exegese da parousia, que daria o fim àquele tempo de atuação do poder assolador, ou seja, da Roma papal, ocorreria apenas depois daquelas outras coisas terem acontecido, ou seja, primeiro tinha que acontecer a apostasia e o período da grande tribulação. Olha só o que Jesus diz, né, num determinado momento do seu sermão. Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, ou seja, querendo dizer que ele já retornou, né, não lhes dei crédito. Por quê? Que ele quis deixar claro que existia um tempo determinado para certas coisas acontecerem.
E aí ele colocou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ou seja, falsas doutrinas e falsos mensageiros divinos, dizendo o quê? O contrário. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até aqueles enviados de Deus, os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, ou seja, alertando com bastante antecedência sobre tudo isso. E novamente, sobre essa questão da parousia, olha só o que Jesus diz naquela sequência. Se vos disserem, ou seja, eis que ele, o Cristo, está no deserto, que é uma figura de linguagem que representa, na verdade, esse mundo, né? É como se fosse aquele campo da parábola do semeador ou do joio e do trigo, né? Que lá ele deixou claro. O campo é o mundo. Então, o deserto é o quê? Um campo árido, né? Árido no sentido de tal que não ter as árvores, né? Não ter aquele conhecimento espiritual semeado e disseminado, né? Então, eis que ele já está no deserto, ou seja, no mundo, não saiais à procura. Eis que ele está no interior da casa, ou seja, representando aquela ideia, naquele templo, naquela determinada igreja, ou seja, que ele já faz parte do juízo de uma determinada religião, não acrediteis. Ou seja, tem que esperar o determinado tempo acontecer, né? E a seguir, Jesus exemplificando como seria comparativamente a sua vinda, ou seja, o sinal da sua vinda, né, ao mundo, ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele fez uma comparação, né, se colocando como representado pela figura do relâmpago. E, na realidade, gente, essa figura bíblica do relâmpago representa justamente a manifestação gloriosa, aquilo que a gente viu lá, né, o kabod, o doxa, né, em grego, ou espiritual dos chamados mensageiros divinos no mundo. E é isso que a gente consegue entender da leitura, principalmente dessas passagens do livro de Ezequiel, né? Quem tiver a curiosidade de depois ler, está lá, né? A menção às passagens. Então, eles tinham esse conhecimento naquela época, e isso é comum, né? Os judeus hoje sabem disso, que a figura do relâmpago representa a manifestação gloriosa dos mensageiros divinos, ou seja, justamente aquela presença gloriosa que ele falou que ele iria vir e se manifestar no mundo. E sendo bem mais claro em seu esclarecimento sobre a forma como ele iria vir ao mundo, Jesus complementou dizendo, olha só, aqui não tem dúvida. Aí ele falou assim, pois onde estiver o cadáver, o que ele quis dizer? Onde estiverem esperando pelo seu corpo morto, aí se ajuntarão as águias, né? Visto que, o que ele quis dizer? Que ali estariam reunidos justamente aqueles que têm apenas a aparência de santidade, mas que são, na realidade, enganadores astutos, ou seja, aqueles falsos profetas, ou adversários da verdade, aqueles que proliferam no mundo chamado o quê? A mentira. Então, Jesus quis deixar evidente que ele não iria vir, ou seja, nessa ideia da parousia, assim como antes em Israel, não se utilizando do seu corpo físico outrora morto, ou seja, do seu cadáver. Mas que, por outro lado, ele voltaria em glória, lembrando aquelas palavras em hebraico e grego, kabod ou doxa, né? Numa forma espiritual, manifestando-se através de uma aparência que não seria aquela esperada por muitos cristãos e, desta forma, não reconhecida de imediato. Quem quiser ter essa noção do que eu falei aqui, tem uma passagem lá no Evangelho de João, está aqui descrito, quem depois, novamente, convite, quem tiver a curiosidade, lê lá e vê o que foi tratado lá naquele Evangelho. Então, Jesus, repetindo os antigos profetas, tem aqui alguns, eu elenquei também para vocês, e utilizando-se de fortes figuras alegóricas, falou sobre um previsto momento futuro desse simbólico derramamento do Espírito sobre toda a humanidade, assim como se fosse num novo Pentecostes, dizendo aos seus discípulos. Lembrando que Pentecostes é uma festa judaica, na realidade o nome Pentecostes é em grego,
que essa festa judaica é chamada Shavuot, que é a festa das semanas, e ela tinha um significado, que é o momento da entrega da lei, que eles chamam a entrega da Torá, que eles comemoravam aquele momento onde Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos. Então, é uma festa específica que representa a comemoração da entrega da lei. Então, e como existem várias profecias que falam, né, remetem à ideia da ocorrência de um novo Pentecostes a ocorrer no futuro, né? Jesus disse para eles, logo depois da aflição daqueles dias, então mostrando que existe uma linha, né, uma sequência de acontecimentos, ou seja, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, daquele longo período determinado da grande tribulação no mundo, que a gente viu ali, então, que já são um momento próximo daquele século, segunda metade do século XIX, ali por volta de 1850, né? Aí ele falou, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. O que ele estava querendo dizer? Pois a divina luz reveladora contida na doutrina cristã, por ter sido deturpada, adulterada antes, né, não iluminava mais os homens, não estando o que mais presente no mundo, nas consciências humanas, né? Então, logo depois disso, ele coloca as estrelas, que na realidade é uma outra figura de linguagem, porque a gente não pode interpretar o que está lá ao pé da letra, né? Que são que os anjos ou espíritos consoladores cairão do céu, ou seja, eles viriam ao mundo. E as potências, que são as santas virtudes do céu, serão abaladas. E falando novamente sobre o momento do seu retorno, acrescentou, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, aquele simbólico relâmpago que foi falado lá, ou seja, o momento da sua manifestação espiritual. E todas as tribos, que na realidade é a forma de dizer que todas as nações da terra se lamentarão e verão o Cristo, né, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Né? Infelizmente, a gente sabe que, de acordo com a crença de muitos, né, a gente respeita, até hoje eles estão esperando isso acontecer, né, materialmente falando, ele vir no céu, sobre nuvens, mas na realidade aquilo que foi tratado antes. Ele estava falando justamente daquela ideia da Shekinah, que é aquela manifestação da sua presença gloriosa no mundo, ou seja, da sua manifestação espiritual. E aí, continuando, ele falou assim, ele enviará os seus anjos, que são aquelas simbólicas estrelas cadentes tratadas antes, né, com um rijo clamor de trombeta, que também é uma outra festa judaica chamada Festa das Trombetas, que ocorre no chamado Rosh Hashanah, anunciando o quê? A chegada daquele previsto momento profético, porque aquela festa anunciava um momento de uma festa específica naquela cultura, né? E ele, continuando, os quais ajuntarão os seus escolhidos, que são os enviados de Deus, né? Os novos Messias, desde os 4 ventos, ou seja, de todos os lugares, e de uma outra extremidade dos céus. Sobre isso, gente, olha só que interessante que Kardec recebeu uma mensagem, e ele colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, seu mentor, né? Que muitos, e dentre eles eu acredito ser o próprio Espírito do Cristo, anunciando a chegada desse profetizado momento que a gente estava lendo aqui nas profecias. Olha só o que ele disse. Os espíritos, que a gente viu que são os anjos do Senhor, que são aquelas virtudes ou santas potências do céu, ou seja, nessa mensagem aqui ele está falando justamente sobre o sermão profético, né? Qual, ou assim como aquele imenso exército celeste, que são aqueles anjos cooperadores, executores da vontade de Deus, e que se movimentam ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes. Quais estrelas? Aquelas simbólicas estrelas que cairiam do céu, que a gente leu lá no sermão. Vem iluminar os caminhos, ou seja, trazer novamente aquela luz que foi, né, o sol e a lua foram eclipsados, vamos colocar assim, né? Ou seja, por ter sido adulterados, a verdadeira luz não chegava. Então, eles vêm novamente o quê?
trazer a luz para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos espiritualmente cegos. E em seguida acrescentou, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos, ou seja, o Espírito de verdade falou, o momento chegou, né? Que momento? Do fim do ciclo, aquele chamado final dos tempos, né? Em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, justamente purificando aquele simbólico santuário que foi antes profanado. Ou seja, a doutrina cristã primitiva ela foi adulterada e chegou o momento do quê? Da vinda do novo Consolador, o Paráclitos, para justamente o quê? Promover essa purificação do santuário. E com isso ele ia dissipar as trevas, ou seja, trazer a luz reveladora da verdade, confundir os orgulhosos que estão confusos até hoje e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, que também é representado pela figura dos trovões, né? Que é o símbolo das manifestações dos espíritos superiores, seus fiéis colaboradores, ressoam como som de trombetas, trazendo o quê? Demonstrando que chegou o momento daquele simbólico jubileu libertador das consciências, alertando os homens e revelando toda a verdade. E aí ele conclui, os cânticos dos anjos se lhes associam, ou seja, confirmando tudo o que dizem. E sobre essa chegada do chamado final dos tempos? Então, concluindo seu sermão e deixando bem claro que ele havia respondido a todas as perguntas feitas pelos seus discípulos, ele disse, quando essas coisas, ou seja, aqueles vários sinais precursores começarem a acontecer no mundo, né? Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, o momento de libertação, que é aquele momento daquele simbólico jubileu, né? Que também representa uma outra festa judaica, está próximo, ou seja, está às portas. E para demonstrar a ideia de que tudo aquilo seria, assim como um momento de transição ou mudança para uma nova estação, ou seja, para um momento da chegada do reino dos céus ao mundo, que eles chamavam de mundo vindouro, ou na linguagem deles é o Olam Rabá, Jesus citou a eles uma sequência de 6 parábolas, começando pela parábola da figueira, dizendo: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, ou seja, o momento da mudança da estação. Igualmente, quando vocês virem todas essas coisas, ou seja, esses sinais, sabei que ele, o quê? O final dos tempos, com a chegada do reino dos céus, que na realidade é o que a gente chama de mundo de regeneração, está próximo às portas. E foi justamente isso que a gente aprendeu, né? Ou seja, com a vinda do Consolador, deu-se início a esse momento de transição que a partir daquela tal data de 2057, a gente estaria adentrando, propriamente dito, nesse chamado mundo ou período de regeneração. Então, ao final, Jesus, alertando para que eles se mantivessem despertos e vigilantes aos sinais ora anunciados, porque ninguém poderia precisar ainda naquela época o momento exato da sua vinda, ele disse, outras parábolas. E para exemplificar melhor tudo que já havia sido revelado por ele até então, bem como para explicar muitas outras coisas, ou seja, aprofundar naqueles sinais, principalmente sobre o momento futuro certo, quando deveria se dar a sua vinda, é o chamado dia do Senhor, porque na realidade Jesus disse sim um momento quando ele iria vir, tá? Mas também sobre um futuro processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que segundo a exegese cristã é aquele chamado momento do juízo final. Jesus citou aos seus discípulos algumas outras parábolas, ou seja, as outras 5. Ele falou a parábola do pai de família e do ladrão, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e das lâmpadas, a parábola dos servos e dos talentos e, por fim, a parábola dos bodes e das ovelhas. Com isso, gente,
Antes de terminar, vou fazer aqui agora o meu momento de merchandising, né? Meu momento merchan, fazendo a propaganda dos meus livros. Né? O estudo de hoje tratou sobre esse, o Sermão Profético de Jesus, mas eu também tenho lançado outros livros para quem quiser compreender e se aprofundar melhor, né, sobre essas profecias que tratam do momento do fim. Tem esse outro livro, Três Homens, Apenas um Espírito, e esse outro livro, O Relógio Cósmico de Deus, uma visão espírita dessa simbólica hora do juízo final. Todos eles estão disponíveis na plataforma Amazon, tanto no formato e-book, né, o livro digital em PDF, quanto no livro físico. E em breve, trazer para vocês aqui, né, eu vou lançar, já está no forno, né, para ser lançado, o volume 2 do Sermão Profético de Jesus, que trata justamente dessa parte, dessas 6 parábolas descritas no final do Sermão Profético. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Queremos agradecer ao nosso irmão Wallace pelo estudo tão importante, completo. É um estudo compacto, porém muito intenso, que vai realmente, que representa para nós um instrumento importante em nosso aprimoramento na arte de transformar para ter sorriso, colorir o ambiente. Wallace, eu vou abrir, se você me permitir, abrir o espaço para interação com o público, com as pessoas aqui na sala. E eu quero tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Ao que parece, esse final dos tempos que Jesus anunciou, onde não ficaria pedra sobre pedra, é extensivo aos nossos tempos modernos. Por quê? Na época em que Jesus ensinou essa mensagem de hoje, o império dominante era representado por uma águia. E, não por coincidência, o império dominante hoje também é representado por uma águia. E tanto naquele momento quanto no momento atual, nós estamos cheios daqueles dos falsos profetas, né, dos anticristos, fazendo comércio com a mensagem do mestre, fazendo comércio com as coisas sagradas. Aí, não poderíamos pensar que esse não ficar pedra sobre pedra seja também um prenúncio de que a águia atual possa descer de onde está para que surja um novo tempo no mundo atual? Doutor Zé Luiz, como eu disse no início, né, eu trouxe uma visão dentre outras visões que existem a respeito disso, tá? De fato, existem algumas outras que eu já li, né, outras profecias que falam disso que o senhor relatou, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que a história da humanidade demonstrou que tudo que é material e humano é transitório, tá? Dentre eles, homens, instituições, impérios, né? Então, dizer que esse império, como o senhor colocou, né? Muito bem, o império, né, atual, né, a nação americana, simbolizado também pela águia, um dia ela vai ter seu fim, isso daí ficou demonstrado nisso que eu falei. A história da humanidade já demonstrou que nenhum deles né, foi e se apresentou de forma, né, eterna, né, vamos colocar assim. Mas a gente estudando as antigas profecias de Daniel, e isso aqui, infelizmente, eu não pude trazer detalhadamente para vocês, mas para quem já teve oportunidade de ver, né, de assistir esse estudo um pouco mais aprofundado, né, em outros locais que eu fiz, onde eu tentei demonstrar essa sequência de reinos vindos, né, e profetizados e descritos, interpretados de acordo com as profecias de Daniel, ele deixa bem claro, sim, tá? Ele não trata desse império
né, hoje que foi falado, né, do chamada nação americana, mas ele trata justamente desse império que sucedeu o Império Romano daquela época, que a gente viu que ficou bem claro que é justamente esse império político religioso, né, que representou principalmente aquele império religioso da época da Idade Média, que ainda está presente às nossas vistas, né? Mas o seu fim seria o quê? Um fim das ideias que ele professa, não necessariamente um fim de ruir materialmente falando, tá? E que depois dali iria, né, naquela sequência prevista, iria iniciar um novo reino, que esse reino seria realmente um reino eterno, e por ser eterno, ele tem que ter uma natureza espiritual. E ele é justamente o chamado reino dos céus que Jesus falava, né, o reino de Deus, que é um reino espiritual. E aí essa ideia que é o que a gente está começando a entrar. Ou seja, esse processo de transição que nós estamos vivendo hoje, né, é justamente aquilo que o nosso amigo Marco Paulo, né, ele colocou, principalmente no seu livro Apocalipse, segundo o Espiritismo. A gente está vivendo um período chamado de interregno, ou seja, entre reinos, ou seja, entre um reino que está por ruir, né, mas deixando claro que não representa, não podemos materializar nem o símbolo e nem a ideia. Não significa ruir, de ser destruído. Novamente, são as ideias que ele professa. E um outro reino que está, né, começando a se apresentar, e esse será um reino eterno, que são essas ideias recentes, né, ou seja, de 1850, né, mais ou menos, para cá, né, e que está se estabelecendo no mundo. Deu para Perfeito. Muito responder? obrigado pela sua pergunta. Nosso irmão Gleison levantou a mãozinha ali. Gleison, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Naquela época, a gente sabe que Jesus falava por parábolas, não é isso, né? Ok. Sim. Ele tinha que falar por parábolas, né? Mas, como foi dito, que ele mesmo falou que, mesmo naquela época, tinha pessoas que, mesmo ele falando em parábolas, não podiam compreender, não é isso? Mas aí, eu já ouvi várias questões, e assim, dentro de estudo da doutrina. Poxa, se naquele tempo as pessoas eram tão sofridas, precisavam ouvir, precisavam ter certos despertarem, certas boa nova. Por que que de fato ainda não era aquele momento? Como a gente não pode, como é que a gente pode ver isso, hein? Mesmo ele falando por parábolas, você entendeu o que eu quero dizer, né? Poxa, se naquele tempo o pessoal já era sofrido, né, Leonato? As pessoas já eram sofridas, né? Eram perdidas, né? Eram alienadas. Mas mesmo Jesus mesmo dizia que falava por parábolas e ainda não conseguia entender. Mas quer dizer, poxa, então fica complicado assim, mesmo assim ainda hoje, né? Ainda hoje, muitos de nós não conseguimos entender. Então, Sim. como é que a gente consegue ver essa interpretação, Lázaro? Sim, muito boa essa sua pergunta. E eu vou tentar responder para você o seguinte: não é que Jesus tinha que falar por parábolas, porque as parábolas, que na realidade são metáforas, era a forma comum de ensino daquela época, tá? Que de acordo com aquela cultura daquela época, eles estavam acostumados a se instruir sobre certas questões dessa forma, tá? Usando um paralelo assim meio rasteiro, mas vai dar para a gente entender, é como se igual você falou assim, as pessoas daquela época eram assim, eram sofridas. Vamos colocar assim: imagina a gente querer passar uma ideia para um grupo de pessoas adolescentes que estão acostumados com aquela gíria. Se eu vim com palavras pomposas, tentar passar uma ideia para eles, eles não vão entender. Então eu tenho que o quê? Descer o meu nível de entendimento e de forma de apresentação com a forma como eles estão acostumados a ouvir e entender. Então é como se fosse assim, vamos colocar, se eu tiver que falar para certas pessoas, né, eu tenho que usar linguajares apropriados a eles. Então eu vou ter que falar com gíria também. Tá? Não é que eu estou falando que as parábolas são as gírias, é comparativamente falando. Era a forma que eles, de acordo com a cultura judaica, deles passarem um ensinamento através de comparações. E tem outras coisas, que a língua hebraica daquela época era uma língua meio pobre, né? Ela não tinha um manancial
de palavras para expressar certas coisas, as ideias eram expressas de forma material, então eles faziam muitas comparações. É isso que são as chamadas parábolas, que naquela época, na linguagem deles, eles chamavam de machalim. Tá? É a forma de acordo com a cultura dele. Deu a entender essa primeira parte? Não é que ele tinha que falar, porque senão parece que ele fala assim, Jesus está falando enrolado, esquisito, de uma forma para ninguém entender. Pelo contrário, essa forma parabólica, como Jesus falava, naquela época os judeus entendiam mais do que a gente, mas só que eles entendiam até um certo nível de compreensão. Entendeu o que eu quis dizer? Então, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. Então, tem uma passagem lá que Jesus, é descrito no Evangelho, que Jesus falava ao povo por parábolas, mas aos seus discípulos ele falava abertamente sobre muitas outras coisas. Tem uma passagem lá do Evangelho isso. O que isso significa? Que também fazia parte da cultura daquela época. Os rabis, que eram os professores, eles faziam o chamado, a gente pode colocar assim, o colégio de seguidores, colégio apostólico, colégio de discípulos, onde ele tinha aqueles seguidores fiéis, né, e tinha o resto do povo. Tá? Era comum esses rabis se separarem do restante do povo e instruir apenas os seus seguidores. E ali ele falava sobre essas chamadas questões do reino dos céus abertamente. Mas Jesus, né, de acordo com a cultura rabínica daquela época, ele falava ao povo também, mas só que ele tratava de acordo com aquele linguajar comum tratado no Antigo Testamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, na realidade, o cristianismo primitivo, do jeito que chegou para a gente, aquele que a gente tem conhecimento de acordo com aquilo que está escrito nos evangelhos, na realidade, ele é muito próximo da primeira revelação, ou seja, daquele linguajar do próprio judaísmo. Tá? Apesar dele ter trazido ideias novas, mensagens novas, mas ele não podia trazer de uma forma diferente daquela que eles já estavam acostumados a ouvir e entender. Compreendeu? Então, o que acontece? Mas ele falava abertamente aos seus discípulos. Muitas das coisas que a gente tomou conhecimento hoje, descrito nos evangelhos, na realidade, Jesus não escreveu nada. Na realidade, ele relatou aquilo de forma mais profunda para os seus discípulos, e eles depois, aí, né, existem várias teses como é que isso aconteceu, ficou registrado no que a gente chama hoje de evangelho. Então, na realidade, o evangelho existe em níveis de ensino e níveis de compreensão. Quando ele falava por parábolas para o povo daquela época, eles entendiam até um certo nível. Os discípulos, que eram seus seguidores, entenderam algo a mais. E, na realidade, a doutrina espírita hoje, o que a gente recebeu, na realidade, é um nível mais aprofundado, com uma linguagem mais atual, mas, na realidade, o espiritismo, a doutrina espírita, é aquele cristianismo primitivo que, na realidade, foi resgatado, renovado, trazido para a gente num linguajar que hoje nós, né, do século XX, XXI, temos de condições de entender. Mas como eu trouxe para vocês no estudo, vocês verem que, na realidade, o entendimento judaico primitivo, que eu estou falando, o primitivo daquela época, não era muito diferente sobre essas questões proféticas de nós hoje, ultimamente. Se nós trocarmos as palavras, as expressões, a gente vai ver que é a mesma coisa. Hoje a gente sabe que a gente está saindo do mundo de provas e expiações, a gente vai passar por um período transitório e depois nós vamos entrar no chamado mundo ditoso. Não é essa a ideia espírita que nós temos? Os judeus tinham a mesma ideia. Eles chamavam esse mundo de provas e expiações que a gente chama, esse período chamam de Olam Hazé. Eles sabiam que eles iam passar por um período longo, né, que eles chamavam de Hasharit Hayamim, que é o tal do final dos tempos, mas que depois eles iam entrar num período chamado mundo vindouro, que eles chamam de Olam Rabá. É a mesma coisa. Compreendeu, Cleison? Consegui responder a sua pergunta? Perfeitamente, viu? Obrigado, viu, Wallace?
Eu queria fazer aqui um registro muito querido, que é a presença do meu querido amigo, nosso capelão Mor, seu Alcino entre nós. Wilson, pode fazer sua pergunta. O reino que nós estamos vivendo é o reino da matéria, né? É o reino do consumismo, é o reino do dinheiro, vamos dizer assim, que está mandando no mundo, né? Eu acho que não é Estados Unidos, na China, não é ninguém vai mandar no mundo. São os grandes aglomerados. Você vê que no Brasil os fundos de investimento estão comprando tudo. Os grandes fundos de investimentos, em Salvador, na Bahia, compraram quase tudo. Chegaram aqui em Vitória, compraram todos os hospitais. Quase compraram a Fazenda Zé Luiz aí, porque a Fazenda Zé Luiz não conseguiram comprar, que é muito cara, né? O reino que nós estamos vivendo é o reino do consumismo, é o reino da matéria, é o reino da ganância, é o reino do dinheiro, dessa parte da matéria. E eu acho que a queda disso vai ser, eu acho que aí eu volto até a pergunta do Odilson, né, trazendo para essa pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que já é o início de uma budoada, de uma rasteirazinha nesse mundo. Você vê que nós começamos a despertar o quê? Para a essência. O que é essencial? Dinheiro? O pessoal com 3, 4 carros na garagem, com dinheiro no banco, adoecia do mesmo jeito, não podia comprar, não tinha vaga no hospital do mesmo jeito, não podia viajar. E a gente começou a ver, agora tem campanha de pessoal andando de bicicleta, uma vida mais simples. Eu acho que essa queda desse reino, a vida, é a vida espiritual e a queda do reino da matéria, esse reino. O que você acha sobre isso? Muito boa também a sua pergunta, Wilson. Mas deixando claro o seguinte, eu entendo, tá? Na minha visão desses estudos que eu fiz, que aquela queda, quando ele falou da queda do templo, né? Na realidade, lá, materialmente falando, naquelas profecias, ele está falando da queda do templo de Jerusalém. Mas é claro que aquilo dali ele estava remetendo à queda de um outro templo futuro. Lembrando que a gente não pode materializar o símbolo. Ali ele estava falando sobre a queda de uma instituição que, na realidade, ela já aconteceu e já está em processo de acontecer, que é a tal da igreja, né? As ideias defendidas, dentre elas a da materialidade que você falou, dessa igreja deturpada, que deturpou a moral do Cristo daquela época. Tá? Então, são aqueles vários, que aqui não deu para eu entrar em detalhes hoje, mas aquele estudo das várias profecias, né, contidas principalmente no livro do profeta Daniel, a gente deixa bem claro, né, que esse último reino material, antes do último reino eterno, que aí é o chamado reino espiritual, foi o da igreja de Roma. Tá? Então, a sua ferida de morte, aquela descrita no Apocalipse, já aconteceu já há alguns centenas de anos atrás. Tá? Mas ela, como o Emmanuel colocou, ela ainda está aí à vista de todos. Então, ela está num momento onde esse simbólico templo, ou seja, toda aquela ideia humana materializada, está vindo o quê? Vai ser destruído. E vai começar um período onde vão começar a surgir no mundo, ou seja, proliferar, porque ela já surgiu, né? Falta proliferar, né? Essas ideias mais espiritualistas. Então, eu vou trazer o meu ponto de vista sobre isso, Wilson, que você colocou. Como a gente ainda está no chamado olho do furacão, né? Vamos colocar assim, nesse período de transição, e a gente está ainda muito focada nessa questão da pandemia, e no outro estudo eu já trouxe para vocês, se a gente colocar desde a vinda do Consolador, que foi aquele marco que deu fim àquele período da grande tribulação. Então, segunda metade do século XIX para cá, quantas coisas já aconteceram, quantos abalos, quantas aflições, né, transformadoras e destruidoras já aconteceram no mundo. Né? A gente geralmente cita, né? Está ligado na pandemia agora, mas teve a pandemia da gripe espanhola na época da Primeira Guerra Mundial, que matou muito mais irmãos nossos do que essa pandemia está matando. Né? Então, já tivemos 2 grandes guerras mundiais, já tivemos uma pandemia violenta, e essa aqui, ela ainda estamos vivendo. O fato é o seguinte,
o que as profecias falam, principalmente o Allan Kardec trouxe das mensagens dos Espíritos, principalmente naquele último capítulo do livro A Gênese, é que vai ter esse processo de substituição da geração, ou seja, é uma geração antiga, com pensamentos materialistas, mundanos, né? Isso tudo que você colocou, que está saindo, e uma geração nova que está chegando. Mas isso não acontece de uma vez só. E esses abalos, dentre eles a pandemia, ela só serve para acelerar o processo. Então, o fato é o seguinte, já passamos por vários flagelos, talvez ainda vão acontecer outros para acelerar o processo, e tem as mortes que vão acontecendo naturalmente. Daqui a 50 anos, por exemplo, praticamente todos nós aqui nessa sala já estaremos mortos. E vamos ser substituídos por outros que estarão aqui vivendo no nosso mundo. Eles falam que esses outros espíritos já vão vir com ideias natas de espiritualidade. E eles vão trazer ideias renovadoras. Como a gente ainda está nesse período de transição, alguns já percebem isso, outros não percebem nada, ainda estão agarrados ao sítio, especulando, né? Agarrados ao sítio, especulando, né? Ainda estão agarrados. Mas essa queda não significa que vai cair, né? A gente não pode materializar o símbolo. Mas as ideias renovadoras vindo, certamente elas vão provocar mudanças de entendimento do quê? Nas instituições do mundo, tanto religiosas, quanto financeiras, quanto, né, as várias instituições humanas. A gente vai passar por um momento de grande repensar e de grandes mudanças. E dessas mudanças, desses conflitos de ideias materialistas e espiritualistas, é que vão sair aqueles grandes abalos também descritos lá nas profecias. Mas que vai acontecer, vai. Até porque aqueles que tentam deter a ordem, né, a nova ordem das coisas, vão ser excluídos pouco a pouco do planeta Terra. E quem vai vir são aqueles que vão fazer essa mudança. E são muitas, né? Tem muitas. Desse outro livro que está no forno e que eu vou sair, eu vou adentrar em algumas questõezinhas, né? Porque a gente tem que pensar questões sobre, como você bem colocou, especulação, né? Essas coisas todas que a gente está vendo por aí. Isso tem que mudar, porque, na realidade, isso faz parte de um processo, né, que a gente chama de capitalismo. E dentro dessa visão capitalista das coisas, na realidade, existe um processo onde a riqueza é concentrada, a riqueza e os meios de produção são concentrados na mão de poucos, em detrimento de muitos, que às vezes passam necessidades, não têm, são mal assistidos. Então, teve um período da história da humanidade onde isso era muito fácil de perceber. A gente está passando por um período onde certas visões, já ainda dentro de um sistema capitalista, elas estão mudando, né? O próprio sistema está sendo obrigado a socorrer para não matar, vamos colocar assim, a galinha dos ovos de ouro, porque eles detêm o meio de produção, mas enquanto não tiver robô, né, para dominar a produção, ainda depende da mão de obra. Concorda? Está dando para entender a ideia? Então, isso vai ter que mudar. Então, Wallace, então o que você está querendo dizer que o próprio sistema financeiro, capitalista, vai ter que mudar? Sim, porque a partir do momento que a gente começa, e isso já está acontecendo, a olhar o próximo como seu irmão, não são aquelas visões dentro da moral cristã, que na realidade não é nenhuma novidade, a moral espírita, na realidade, é a moral cristã, a moral do Cristo. E que, na realidade, não é muito diferente daquela moral judaica primitiva, pregada lá. Quem lê lá, principalmente o livro do Levítico, do Antigo Testamento, está tudo lá. Então, isso já é falado desde aquela época. A gente vai ter que passar necessariamente por um processo onde isso tudo vai ter que ser repensado. E a gente vai ter que aprender
a assistir o próximo. E isso vai totalmente contra essa visão que a gente tem hoje, perversa, desse capitalismo perverso, especulativo, né? Concentrador de riqueza, causador de miséria. Deu para entender, Wilson? Claro, Então, claro. isso vai criar conflitos. Isso já é até difícil de falar, né? Já deve ter gente pensando assim, o Wallace está pregando o comunismo, o socialismo. Não tem nada a ver. Entendeu? Mas a gente tem que desapegar dessas experiências ditas comunistas e socialistas que a gente tem aí, porque geralmente vem Rússia, Cuba na cabeça, mas são experiências vividas prematuramente, né, fora do seu momento certo, porque o espírito do homem ainda não estava preparado para tal, né, mas que, na realidade, são ideias que vão ter que vingar, não necessariamente daquele jeito, no futuro, né? Deu para entender? Não dá para a gente entrar em detalhe, mas é isso. E disso vai surgir conflitos de ideias. Quem tem não vai querer largar o osso. E quem não tem vai correr atrás e vai meio que obrigar, né, vamos colocar assim, o outro a assisti-lo. E é o que a gente já está vivendo hoje, gente. A gente já está vivendo isso, pequenas experiências. E falando desse modelo, esse lado perverso do capitalismo, ninguém está criticando o capitalismo, mas o lado perverso do capitalismo é esse, né? Essa distribuição e o consumismo. Aí a ciência e os ambientalistas já está mais do que provado, os físicos têm mostrado, se nós continuarmos nesse modelo de consumir, nós temos que consumir para gerar emprego, para vender e tudo mais, né? Esse consumismo... Porque faz parte do sistema, né? Fatalmente a Terra não vai suportar. Porque Sim. você gera uma série de poluentes, com consumismo em excesso, você gera uma série de subprodutos que não tem como o planeta, principalmente com o modelo de geração de energia que nós temos, que é da base do petróleo, né? Esse consumismo exagerado vai gerar mais queima de combustíveis fora, mais poluição, e a Terra não aguenta esse modelo nosso. Ou muda esse modelo do consumismo. Karl Marx tem no seu livro O Capital, que eu estudei na época de faculdade, porque eu sou também formado em economia, ele fala o seguinte: o capitalismo gera os germes da sua própria destruição. É isso que ele está falando, porque é inerente ao sistema o consumismo, porque tem que produzir, e produzir em alta escala, para diminuir custos, né? Então, aqui não é aula de economia, mas é isso que está sendo falado. E isso, o quê? Ele gera falsas necessidades, né? E tem que ter mercado para consumir isso tudo. E para ter muita produção, você tem que lançar a mão dos meios de produção, dos recursos, mas só que os recursos são escassos. E como é que fica isso a longo prazo? Então, o próprio sistema não se sustenta a longo prazo. Mas já está durando muito tempo. Sim, né? Você vê, o sistema capitalismo que surgiu pós-sistema feudal da Idade Média, a gente coloca aí em torno ali de 1700 para cá, não é isso? 1700 alguma coisa para cá, a gente está nesse processo ainda. Mas a gente vislumbra, isso não precisa ser nenhuma sumidade para entender. Se a gente entender isso tudo que a gente está falando aqui, a gente sabe que isso vai mudar. Então, são coisas que vão mudar com o tempo. E por que vai mudar? Porque aqueles que vão vir com ideias renovadoras, que vão dar fim a ideias retrógradas. Ou seja, o sistema, a mente, as instituições vão ter que mudar. Dentre elas, as instituições financeiras, de produção, entendeu? Todas. Claro. Beleza. Eu quero chamar o Francisco. Pois é, só um minutinho, só dar um exemplozinho aqui rapidinho. Hoje eu atendi uma mãe que ela veio falar comigo assim, não sei o que eu faço com a minha filha, você que é pediatra, Zé. Minha filha de 4 anos, ela não quer comer carne de jeito nenhum, porque vem dos animais, que vem sacrificar os animais, não come ovo, não come leite, não quer comer nada disso, o pediatra já está brigando, porque não sabe de onde tirar a fonte de proteína para ela. Aí a psicóloga convenceu ela a comer o ovo porque era um presente da galinha para ela. Ela não estava maltratando a galinha, não. Era um presente que a galinha estava dando para ela. Ela começou a comer o ovo e o leite. Mas a carne ela não come. Ou seja, essa geração nova aí que você está falando que está chegando aí para nos substituir, para renovar esse mundo, né?
Francisco, pode fazer sua pergunta. É a última. Quando no Apocalipse ele fala que as estrelas cairão do céu, é o que a gente entende mesmo? Ou seja, a gente não, falo eu, né? Ele está se referindo às informações que os espíritos de luz trouxeram através da psicografia? Sim. Não é no Apocalipse, é no sermão. Tá? No sermão, né? Porque é aquilo que foi falado no início. A gente não pode interpretar as coisas literalmente, porque fazia parte da cultura, igual foi falado lá para o Gleison antes, da cultura linguística, né, daquela sociedade, falar através de parábolas, ou seja, comparações. Então, quando fala assim, o sol escurecerá, né, a lua não dará sua luz, tem hoje gente, até hoje, esperando, contando as luzes de sangue, né, as luzes vermelhas que aparecem no céu. Por quê? Porque está materializando símbolo. Mas se você perguntar para o judeu o que significa o sol representa Deus. A lua representa o Cristo, é aquele que radia a luz de Deus, a luz divina, é o Cristo. Na noite, é tudo simbologia. Então, quando fala o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, o que ele está querendo dizer? Que a luz da verdade e o evangelho trazido por Jesus, por ter sido deturpado, adulterado, né, ele não estava chegando aos homens. Lembrando, gente, a gente lê no livro de história, nos filmes, né, o que acontecia na Idade Média. Né? Eles pegaram o Antigo Testamento, né, e os evangelhos do Cristo e traduziram para o latim, né, na Vulgata, né, latina. E ficou muito tempo, só quem tinha acesso à leitura daquilo tudo era só os padres, os sacerdotes. E o povão sentava lá para assistir a missa, não entendia patavina de nada, porque estava numa linguagem que não era deles. Até que veio Lutero, né, e quebrou aquele ciclo, né, que foi o primeiro que traduziu aquelas antigas escrituras para as línguas chamadas vernáculas, né? Dentre eles ele traduziu para o alemão e depois dele muitos outros traduziram para as suas línguas locais. Aí as pessoas começaram a ter acesso à leitura, tá? Não estou falando da questão de mal tradução ainda não, tá? Mas que houve, né? Começou a ter acesso e viu que muitas das coisas que eram pregadas não estava escrito lá. E pelo contrário, muitas coisas que eram faladas lá estava dito diferente. Então, quebrou aquela autoridade, né? Então, o que veio trazer, né, que a gente representa a ideia do novo Consolador prometido, essa vinda, né, do Espiritismo ao mundo, ela é ligada àquela profecia das estrelas caindo do céu. Quando novamente, você fala para um judeu, né, questões proféticas, escatológicas, simbólicas, estrela, ele entende que representa o quê? Os enviados de Deus, os espíritos santos, né? O que a gente chama hoje de espíritos. Né? O cair do céu não significa que vai cair meteoro, vai vir o Nibiru, né? Vai cair sobre a terra, vai destruir tudo. A gente respeita essas ideias, mas ali representa o quê? A vinda dos enviados de Deus. Muitos vieram espiritualmente, muitos, inclusive, encarnaram no mundo, que foi aquele processo. Foram os espíritos comunicantes e os médiuns que receberam as mensagens na época da codificação. Deu para responder, Francisco? Sim, com certeza. Mas é aquele negócio, assim como na Bíblia, nos evangelhos, tem aqueles que pegam e leem e entendem superficialmente aquela primeira leitura, a gente tem que aprender, e com o tempo, e esses estudos estão trazendo isso, a gente aprofundar no nosso nível de qualificação, de instrução das mensagens que foram passadas para a gente. E a gente entende que aquelas profecias, tanto judaico quanto cristãs, e aquelas mensagens contidas, né, na doutrina espírita, principalmente as que tratam, né, sobre a vinda do Consolador, todas aquelas profecias estavam convergindo justamente para aquela época. Não é à toa que o Espírito de Verdade colocou, né? Que os tempos são chegados. Que tempos que ele estava falando? Aqueles tempos previstos nas antigas Escrituras. Todas as profecias se cumprirão. Ou seja, não é só a vinda do Consolador, não. Existem muitas outras profecias que nesse estudo de hoje eu não pude trazer. Nos livros estão
contidos esse estudo bem mais aprofundado. Mas é isso mesmo, é tudo convergindo para aquele momento. Aquele momento, da segunda metade do século XIX, foi um momento único na história da humanidade, né? Profeticamente falando. Ali foi aquele período pós-iluminismo, né? Daqueles espíritos de escola que encarnaram no mundo e deram aquela chacoalhada, né? Pondo fim ao grande período da Idade Média, né? Tanto que a história hoje, quando a gente olha para trás, aquele período ele mudou, né? A Idade Média virou Idade Moderna. Em nome da Associação Médico Espírita do nosso Estado, em nome do Projeto Capelania, em nome de todos aqui presentes, eu quero agradecer ao nosso irmão Wallace Oliveira pela boa vontade, pela disponibilidade, pelo carinho com a gente, nos trazer esta noite tão importante, de tanto ensinamento, que está sendo muito importante na nossa lapidação, no nosso preparo, na preparação dos nossos seres para sermos trabalhadores melhores, para sermos cristãos melhores. Wallace, as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui novamente falando para vocês, né? Se Deus quiser, né, senhor Adilson, se tiver novos convites, estamos aí, né? Lembrando que o convite do senhor Adilson é convocação, né, senhor Adilson? Pode esperar. Então, estamos aí à disposição, tem muita coisa boa para falar, para aqueles que tiverem ouvidos e boa vontade para ouvir, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, como foi trazido de forma bem resumida e rápida esse estudo de hoje, né? Mas eu espero que tenha clareado bastante dúvidas aí sobre esse sermão para os irmãos. Obrigado por tudo, obrigado, senhor José Luiz. É isso aí. Obrigado. Valeu. Então, agora eu quero chamar, convido o Clevinho para trazer mais uma canção para a gente. O Dilson dar o seu recado, depois a Carol, e depois o Elísio nos conduz na prece Caritas. Tudo bem, Clevinho? Vamos lá. Essa vai em homenagem a Elísio, que ele fez o pedido da primeira vez que eu participei, que é a música da Capelania. Sim. Que eu recebi essa música aí, presente para a Capelania. Vamos lá. Capelania é uma dádiva de Deus. Feche os olhos e sinta a tua luz brilhar nesse lugar. Sei que ela vai aliviar tua dor, que tudo você pode merecer. Abra teu coração e deixa o amor entrar. Acredite, Deus não quer te ver sofrer e também não quer te ver chorar. Vá ao encontro de Jesus que Ele vai te curar. Capelania é uma dádiva de Deus. Feche os olhos e sinta a tua luz brilhar nesse lugar. Sei que ela vai aliviar tua dor, que tudo você pode merecer. Abra teu coração e deixa o amor entrar. Acredite, Deus não quer te ver sofrer e também não quer te ver chorar. Vá ao encontro de Jesus que Ele vai te curar. Obrigado, Clevinho. Obrigado, Clevinho. Ô, Dilson, dá o seu recado, meu querido irmão. Agradecer ao Wallace e ao Clevinho pela participação efetiva hoje. Obrigado, viu, gente? Nós vamos sair de BH e vamos para Santos, em São Paulo. Eulália Bueno vai falar para nós. O tema dela é o seguinte: quem eu seria sem Jesus? Quem eu seria sem Jesus? Ela interroga. Será na terça-feira que vem, dia 20/7. A harmonização musical vem de Curitiba, no Paraná. Aldo Motelevich canta muito bem. Viu, Clevinho? Igual você. Um abraço, obrigado. Obrigado. Carol? Sim, só um instante. Só botar um negocinho aqui. Tirar um negócio na frente aqui, que eu estou sem segundo monitor hoje. Meio bolado aqui com o meu espaço. Pessoal, amanhã, curso de saúde e espiritismo,
às 20 horas. A AMES possui 2 atividades online por semana. Terça-feira, que é a de hoje, às 20 horas, somente no Zoom, e a de amanhã é no Zoom e, ao mesmo tempo, no YouTube. É com a Márcia Caldas Leon, ela é do Distrito Federal, e o tema é bem grandinho, ó, adolescência e seus desafios, sexualidade precoce, uso de tecnologia, abuso de substâncias, aspectos espirituais. Então, amanhã, quem tiver interesse, é só acessar aqui já diretamente no youtube.com/ames, com 3 es, ou se quiser receber o cartazinho com o linkzinho direitinho, vem aqui no rodapézinho aqui, ó, da arte aqui, ó, e manda o seu nome para esse WhatsApp. 27 99768 6776, que eu envio o link de volta. Obrigado, Carol. Agora eu quero que todos nós fechamos nossos olhos, olhamos para o nosso interior e para os céus, porque nosso irmão Elis vai nos trazer uma pérola da cristandade, que é a prece de Cáritas. Essa prece de Cáritas essa noite vai ser dedicada a todos os irmãos doentes, a todos os irmãos hospitalizados, especialmente aqueles que mais necessitarem. Elísio, obrigado. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, aonde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Assim seja. Que essa faísca de amor possa estar em cada coração aqui presente, possa socorrer todos aqueles que nesse momento têm momento de angústia, de desespero, de dor, os irmãos hospitalizados, os irmãos injustiçados nesse planeta, e todos aqueles que sofrem as agruras da pandemia e, sobretudo, aqueles colegas que estão heroicamente na linha de frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Inícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Osmar. Boa noite. Beijo, Boa Zé. noite. Tchau, com Deus. Tchau. Tchauzinho, Carol. Obrigada. Obrigada, Odilson. Obrigada. Tchau, Zé. A Cássia, Elísio. Obrigado, exponha você. Beijo a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.